elimina a outra, passa para a outra, até encurralar todo mundo lá atrás. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Vamos ler dois textos. Gênesis 2. Depois Efésios 5. Vamos ler os versículos 21 e 22. Depois Efésios 5. Diz assim, Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, 25, 26 e 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pai querido, a tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra, ela um dia, ela foi ministrada pelo teu Espírito em nossos corações. O Senhor nos fez crer nela. Ela trouxe vida, porque a tua palavra, ela é vida. E agora, Pai, ela está aberta, ela foi lida, mas nós necessitamos dessa mesma ação, tanto para a edificação, como para a salvação, por misericórdia. Porque devemos andar da forma como nós recebemos a Cristo, por fé. Então nos ajuda em nossa incredulidade, porque dependemos inteiramente de Ti. É para a Tua glória que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos falar um pouquinho desse ato. O ato de misericórdia que o Senhor teve para conosco, nos revelando o seu amor. Geralmente nós temos falado, e o Evangelho ele tem sido pregado sempre dando ênfase à expiação ou à redenção. Ou seja, tem sido tratado acerca da mensagem do Deus que tem misericórdia dos perdidos e envia o seu Filho para morrer na cruz a fim de oferecer uma eterna redenção. É verdade, irmãos, que o Evangelho é isso, mas também não é só isso.
Essa é a primeira mensagem, é uma parte da mensagem. Nós sabemos que Deus ele tem propósito, e um eterno propósito. Seria muito insignificante Deus desejasse apenas nos salvar dos nossos pecados. Deus tem um propósito muito além de salvar pecadores. Mas na realidade Deus amou a igreja. E Deus tem revelado para nós que Ele tem um objetivo final, um objetivo glorioso. A gente lê aí no versículo 27, Lúcia lê para nós, 26 de Efésios 5, lê novamente. Aliás, 5:27 de Efésios. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse indica um propósito, né? É verdade que ele se deu, mas ele se deu para. Irmãos, Efésios, se os irmãos atentarem, Efésios não trata o que Romanos trata. Efésios, ele trata de um projeto final. Ele trata de um objetivo que Deus tem para com a sua igreja, com o corpo de Cristo. A igreja, ela não é somente a composição de pecadores salvos, mas a igreja, ela é a noiva gloriosa, a noiva sem mácula, a noiva sem ruga. Se a gente olhar com um olhar humano, nós iremos desistir da igreja, porque a igreja ela é composta por pecadores redimidos, mas a igreja não é isso. A igreja não é a composição de pecadores redimidos. A igreja ela é composta por homens e mulheres que foram gerados de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que aqui e acolá Efésios ele trata de algumas marcas que o pecado deixou em nós. A vida em Adão, ela deixa sequelas. Mas o Senhor Deus, Ele não tem tempo para desperdiçar com essas sequelas. Porque aquela obra da cruz era tudo o que o Senhor precisava para nos tornar aquilo que Ele deseja em seu coração. Jesus ser o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, a gente tem que encarar que a igreja, ela é um projeto divino. Vá abrindo em João capítulo 1, minha irmã, versículos 11 e 12. A igreja, ela não é algo humano. A igreja, ela não é uma constituição humana. A igreja, ela é um projeto de Deus, capítulo 1 de João, versículos 11 e 12. Ela não é algo humano. João 1, 11 e 12. Pode ler, minha irmã. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O escritor aos Hebreus, ali no capítulo 5, no finalzinho, entrando no versículo 6, ele fala que o problema dos hebreus era a falta de progresso, a falta de avançar, a falta de sair do ato inicial, que é a expiação, a redenção, o pagamento da dívida. Ele falou que o problema dos irmãos era não avançar para aquilo que estava adiante. Aí está dizendo que nós não nascemos da carne na regeneração, não nascemos do sangue, nós nascemos agora de Deus, somos filhos de Deus. E esses filhos de Deus, nós sabemos, está lá escrito em Romanos 8, que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Então há essa necessidade de nós corrermos para essa esperança proposta do grande projeto de Deus, que é de tornar em nós a imagem do Seu Filho real, de tornar aquilo que Deus nos tornou disponível. Você lembra que quando Deus chamou Adão e disse: Adão, no meio do jardim tem muitas árvores, mas no meio tem duas árvores específicas. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. Então o Senhor Deus disponibilizou a Adão a liberdade de tocar na árvore da vida e o proibiu, deu ordem para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas sabemos que o homem optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O que foi que provocou no homem? A queda, a separação de Deus. Vivemos num mundo destituído da comunhão com Deus, vivendo em malícia, em prazeres odiosos, odiando uns aos outros, e nós chegamos a uma crise. É por isso que Mateus diz que a porta é estreita. Essa porta estreita é a crise que todos nós passamos para a conversão, o arrependimento. Porque o arrependimento ele tem que ser provocado por uma crise. Ninguém chega a um arrependimento sem crise. Quem foi aqui que foi salvo? Quem foi aqui que se arrependeu sem crise? Tem alguém que se arrependeu sem crise? Sem que houvesse uma tensão, um choque entre a vida de Adão e a vontade de Deus? Houve uma crise. Nós sofremos. Nós chegamos à conclusão que o irmão Paulo chegou: miserável homem que sou. Se alguém não experimentou essa crise, essa tensão, então, infelizmente, não houve conversão. Porque a conversão se dá pelo arrependimento. E arrependimento é crise. Ninguém se arrepende sorrindo, mascando chiclete e tentando assobiar. A salvação, a crise é necessária. Aquela tensão da crise. Ele diz: a porta é estreita. E o caminho, ele é apertado. O processo. Esse processo gradual e contínuo. Então, irmãos, nós nascemos do alto, o Senhor nos regenerou, nos deu essa nova vida, uma vida sobrenatural. E agora, o Senhor deseja que nós passemos a atentar que Cristo está à nossa disposição, a vida de Cristo. Ele não disse? O que ele diz em João 10:10? Todo mundo sabe de qual é salteado, né? Como é que ele diz? Eu vim e a tenham com abundância.
Então o Senhor Deus envia seu Filho, e essa vida abundante não é algo que eu conquisto, mas é uma conquista que Deus efetuou em mim na cruz, e agora essa vida está à minha disposição. Essa vida é minha, é a vida de Cristo. Só que quantas crises nós precisamos passar para crer nisso? Quantas crises? Porque o nosso problema é a nossa autossuficiência. Por exemplo, houve um dia que o médico falou para mim: você não pode tomar café. Eu passei 15 anos sem tomar café. Depois de 15 anos, eu voltei a tomar café. Eu disse: eu acho que eu já fiquei bom. Eu posso tomar café. E desde então eu venho tendo crises. Eu pioro o meu quadro, eu deixo de tomar café, melhoro, volto a tomar café, pioro, deixo de tomar café, tem 2 dias que eu deixei o café. Quantas crises nós precisamos para reconhecermos a nossa autossuficiência, que nós desprezamos a Cristo? Sempre duvidamos, e a gente sempre vai achar que nós somos autossuficientes, que nós podemos fazer e ser sem Cristo. Então, irmãos, as crises, elas irão acontecer até nós aprendermos. Lembra que Paulo disse assim: eu tive uma revelação, uma visão, mas foi-me enviado para que eu não me gloriasse um mensageiro de Satanás da parte de Deus a esbofetear o meu corpo. E eu fui a Deus 3 vezes. E ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Então, houve uma crise. Paulo não quis aquele espinho, aquele esmurrar do corpo, aquela humilhação, ele não quis. Mas aquilo é necessário, aquilo são crises para que a gente aprenda que a nossa carne, ela se deve ser tratada assim. Deus não trata a nossa carne como algo nobre. Deus trata a nossa carne como algo digno de crises, de sofrimentos, de humilhações. Porque a carne para nada provê. Então, irmãos, nós precisamos aprender que devemos sair. Nós devemos avançar, mas não haverá avanço, não haverá progresso enquanto nós dependermos de nós mesmos. Enquanto nós acharmos que em nós há algo proveitoso, mesmo como regenerados. Vamos ler um texto muito conhecido lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo. Veja essa declaração. Se alguém está em Cristo, ela é uma nova criação. Ela não mais pertence a Adão, mas a Cristo. Porque tudo velho já passou. Agora o que existe são novas. Tudo é novo. Porém, irmãos, nós estamos falando de algo objetivo, do ideal. A maquete já está pronta, a planta já está. Esse é o ideal.
As coisas velhas se passaram. Foi isso que Cristo realizou na cruz. Abolir na sua carne, destruiu Adão, os feitos do velho homem. Tudo já passou, porém esse é o objetivo. Precisamos do subjetivo, de experimentar essa realidade. E nós não experimentaremos essa realidade, irmãos, enquanto nós não abrirmos mão das coisas velhas. E quais são as coisas velhas? São as coisas de Adão, obviamente muitas coisas boas de Adão. Aquilo que nós entendemos que é bom e agradável, o esforço, as nossas tentativas, as nossas habilidades, a nossa segurança, né, irmãos? Eu vejo que nós nos afirmamos muito em nossa autossuficiência. Vocês me desculpem a minha franqueza. Vocês podem até não aceitar isso porque é o que eu penso, aqui não é doutrina. Mas quando eu vejo a igreja desprezando o estudo de Romanos, eu encaro como autossuficiência. Sabia disso? Porque nós sabemos muito a respeito da obra da cruz. Sabemos demasiadamente. Nós sabemos tanto que não tem nada para eu aprender. Aquilo é o princípio elementar. Ali não vai me acrescentar nada. E é exatamente nesse não acrescentar nada que nós nos perdemos. Porque nós ignoramos as coisas pequenas. Então, quando eu desprezo a comunhão, quando eu desprezo aquilo que Deus vai trazer para a igreja, para o corpo, porque Ele trouxe aquilo para o corpo, e quando a igreja despreza aquilo, aquilo é autossuficiência. Não, eu não preciso. De alguma forma, no nosso subconsciente a gente está dizendo, não, aquilo não precisa, aquilo para mim é insignificante. E Deus falando ali em Joel, Ele diz, vós que desprezais o dia das coisas pequenas, vós que desprezais a mão de Zorobabel, ficarão envergonhados, porque vocês que desprezam o dia das coisas pequenas. Irmãos, nós somos muito em si mesmados. Não é só vocês, é eu, irmãos. É eu. Eu só estou em todas porque é um encargo. Foi-me posta esse encargo. Mas se eu estivesse no lugar dos irmãos, eu estaria também do mesmo jeito, nessa autossuficiência. Eu sei de tudo, isso é necessário. Tá? Mas ele está dizendo que as coisas velhas se passaram, porém ainda não. Porque as coisas velhas que ele está falando não é só a depravação de Adão, é a vida de Adão, do eu, do ego, da autossuficiência. Tudo se fez novo. O que é novo? É a vida de Cristo, irmãos. O novo é a vida de Cristo em nós. Porque agora, vá abrindo em Efésios, por favor, capítulo 1. Porque o novo é a vida de Cristo à minha disposição, e eu sendo suprido por esta vida, irmãos. Essa vida agora sendo meu alimento, sabe? Sendo a minha suficiência. Por favor, versículo 12, 1:12 de Efésios. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Esperamos, confiamos em Cristo, porque de nós mesmos, misericórdia, né, irmãos? Quando vivíamos em 100% em Adão, nós vivíamos fracassando, tropeçando, e só que hoje a gente percebe que no cristianismo os irmãos foram libertos do poder do pecado, graças a Deus.
Os irmãos não estão mais em Adão, graças a Deus. Mas, no entanto, o que a gente vê é uma não experiência com este esperar em Cristo, receber de Cristo aquilo que João disse: temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Ser enriquecido nele, esperando nele, recebendo dele. Porque nós somos capazes de ler Bíblia sem Cristo. Somos capazes de interpretar a Bíblia sem Cristo. Somos capazes de orar sem ter uma comunhão vívida com Cristo. Somos capazes de nos reunir sem essa realidade. Então isso é muito enganoso. Mas infelizmente, irmãos, isso se expressa no nosso dia a dia, irmãos. Na nossa convivência social, familiar. Em todos os momentos, isso se reflete, essa falta de harmonia com esse receber de Cristo, com a nossa vida, Cristo que é a nossa vida, nossa suficiência. Nós temos tropeçado, por quê? Porque nós não temos desejado, nós não temos avançado nesse tudo se fez novo. Estamos satisfeitos porque as coisas velhas se passaram, mas não estamos desejosos de que tudo de fato seja novo. Então você pode ver que o livro de Romanos, ele vai tratar com o problema dos pecadores. Veja 5:8 de Romanos, irmã. O problema de Romanos, o tratar de Romanos é o tratar de Deus com pecadores, é a reconciliação de Deus com pecadores. Porém vamos ver que lá em Efésios a coisa é diferente. 5:8 de Romanos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Então aí Romanos fala desse amor para com pecadores. De um amor para com pecadores. Já o amor ali em Efésios é outro amor. Não é amor para com pecadores. É amor para com a sua igreja. Romanos é amor para com pecadores. Efésios é amor para com a sua igreja. E não é a mesma coisa? Não. Não é. Porque ali está falando de algo passado, algo que ele fez no passado. Mas em Efésios ele está desejoso por aquilo que deve ser presente. No passado eu perdoei vocês, eu paguei a dívida. No passado eu morri por vocês. Mas no presente eu quero usufruir o que eu comprei, o que eu formei, que é a minha igreja. Eu quero me expressar. Eu formei um corpo, eu quero me expressar por esse corpo. Mas eu não consigo me expressar nesse corpo porque vocês não estão desejosos de viver essa nova realidade. Vocês estão satisfeitos com o pagamento da dívida. Vocês estão satisfeitos porque não há mais uma condenação. Mas vocês não estão desejosos de que de fato haja essa expressão. Porque quando ele diz igreja gloriosa, é uma igreja que reflete a sua glória. E a sua glória é a sua pessoa, a sua divindade. É um coletivo. E é outro entrave, porque o Senhor visa o coletivo, não o individual, o coletivo. Geralmente nós somos muitos, mas quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a salvação, olhamos de forma pessoal, individual, e não é assim, porque o que o Senhor deseja em Efésios é um corpo. Em Romanos, ele pega pecadores, coloca no seu corpo, mas em Efésios ele tem um corpo, e que esse corpo agora tem que ganhar essa visão e viver como corpo, para expressá-lo. E como é que expressa? Abrindo mão de si, abrindo mão da sua autossuficiência, abrindo mão de tudo que nós recebemos de Adão, para permitir que Cristo se expresse em nós, como igreja. Não como pessoa, como igreja. Então Romanos ele vai tratar, não que Romanos seja dispensável, mas é que Romanos trata do primeiro tratado, de pecadores
pecadores sendo incluídos no corpo de Cristo, pecadores sendo salvos. Mas Romanos, ele vai dar continuidade ao que Romanos 12 diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias, que oferecei-vos a Deus. Olha aí, ofereçam, consagração. Vocês devem, como no passado, ele diz em 6,13, 8,13, como no passado vocês serviam com os membros ao pecado, agora a Deus. Agora servindo a Deus. Então assim, é algo coletivo. Veja 8,35 para a gente ir lá para Efésios, para ver um texto. O Romanos 8,35. Depois Efésios 1,4. Que... 8,35. Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele está dizendo quem vai nos separar desse amor. Romanos trata do amor. Cristo amou pecadores, amou eu e você. Nos incluiu no seu corpo, nos matou para o pecado, nos fez saber disso, nos deu entendimento disso. Só que Efésios, irmãos, Efésios vai nos levar a um plano maior. 1,4 de Efésios. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amém? Você percebe que Efésios já é outro plano? Efésios já é para o propósito de Deus. Deus nos purificou, Ele nos regenerou, você foi perdoado, você foi redimido. Então esqueça, porque aquilo foi no passado. Você agora deve entrar numa nova realidade. Antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, o que estava no coração de Deus? Que eu e você fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele. E que agora, esse santo, o ser santo, o viver para a glória dele, é o expressar da sua pessoa, da sua natureza. Porque o livro de Atos são as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E a realidade da igreja são as coisas que Jesus continuou a fazer e continuou a ensinar. A igreja, de forma alguma, ela pode ser vista, leia novamente 5,25 de Efésios. A igreja não pode ser vista de forma alguma como apenas a salvação de pecadores, mas sobretudo, irmãos, um novo homem que surgiu na terra para expressar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como Cristo se entregou por ela. Perceba que aí Efésios trata da igreja como a mulher do Cordeiro, não trata como pecadores. Você percebe isso, irmãos? Trata como algo osso do seu osso. Veja, porque ele diz lá em Adão, essa mulher agora é carne da sua carne, é osso do seu osso, ela é você. Então aí em Efésios ele está dizendo, a igreja, ela é eu. A igreja é eu. Eu me entreguei por ela, para que ela fosse minha e eu aí, ela me representasse. Efésios 5 explica Gênesis 2. Gênesis 2, Adão entra num sono. O Senhor dá um pesado sono sobre ele, tipificando a morte de Cristo no Calvário. E quando Adão acorda, o que Adão tem? Uma linda mulher. Como disse um pregador. O pregador disse assim, dizem que Adão foi tirado Eva foi tirada da costela. Ele disse, mas eu acho que Eva foi tirada da picanha do homem. Porque ele ainda diz assim, Eva era tão bonita quanto Carla Pérez. Então, mas eu acredito que era muito mais bonita do que a Carla Pérez, porque foi obra de Deus ali.
E então Adão tem agora do seu lado uma ajudadora idônea. E um detalhe, irmãos. Os irmãos sabem qual foi o capítulo que trata do pecado do homem? Em Gênesis, capítulo 3. A formação da mulher no capítulo 2. Então aquele sono de Adão foi antes do pecado. Exatamente para mostrar que o sono de Cristo não foi simplesmente para salvar pecadores, mas o sono de Cristo ali no Calvário, na sepultura, foi para ter uma esposa, uma companheira por o resto da vida. Quando o Senhor Jesus ele sai da sepultura, ele sai com a sua companheira. Abre João 16, por favor, irmã. João 16, versículo 21. Eu desejo que os irmãos entendam o nosso raciocínio. Que nós estamos falando que Efésios está tratando do sono de Cristo como para formar a sua noiva. E a sua noiva, ela é sem mácula, ela é sem ruga, ela é sem defeito, porém santa. Amém, irmãos? Eu estou falando da igreja, irmãos. Eu estou falando de nós. Eu não estou falando de outra, estou falando de nós, a igreja. Aí você fala, qual igreja? Só há uma igreja. Aquela que é arrolada nos céus. Aquela que foi comprada pelo sangue de Cristo. Que não tem placa institucional. Mas é alguém, é composta por pessoas que creram no nome do Senhor Jesus. E agora se comportam como membros do seu corpo. Osso do seu osso, carne da sua carne. 16, 21 de João, irmã. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Um homem. O Senhor Jesus Cristo está falando aí, porque os discípulos estavam tristes com a sua partida. Aí ele aproveita e fala uma pequena parábola dizendo: sabe como é que vai acabar essa tristeza? Vai acabar com o nascimento de um homem. Quem é esse homem? Hã? Não. É o novo homem, o Cristo coletivo, a igreja. Porque o novo homem saiu da sepultura, irmãos. Esse homem é o muitos irmãos e Jesus. Veja Atos 13. Atos 13. 32 e 33. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Pare aí. Vocês estão percebendo? O evangelho da promessa que o Senhor Deus cumpriu cabalmente a nós, os seus filhos. Continue, irmão. Como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, irmãos, quando Jesus ele ressuscitou da sepultura, ele não ressuscitou só. Nós não sabemos isso? Quando a palavra diz lá em Efésios, e juntamente com ele nos ressuscitou. Ele ressuscitou-nos juntamente com ele. Para quê, irmãos? Romanos 6,4. Para que ele nos ressuscitou juntamente com ele? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em novidade de vida. Assim também andemos nós
em novidade de vida. Irmãos, o problema é que nós temos visto muitos irmãos e muitas irmãs alegres, eu fui perdoado, Jesus pagou o preço na cruz por mim, eu fui salvo, que coisa maravilhosa. Outros estão dizendo, eu morri na cruz com Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram. Se passaram? Novidade de vida? E essa nova vida? Essa nova vida é aquela mesma nova vida que aconteceu em Atos, no princípio de Atos, em que os irmãos, eles abraçaram o Evangelho de forma tão vívida, tão forte, tão intensa, que eles até exageraram. Eles vendiam seus bens, achando que Jesus Cristo viria amanhã, no dia seguinte. Eles eram capazes de abandonar suas propriedades e ir embora, porque na convicção deles, Cristo viria amanhã. É verdade que muitos, de fato, desprezaram a sua própria vida por amor de Cristo, porque aquilo era algo intenso e profundo na vida deles. Mas hoje a gente se conformou com um cristianismo teórico. O que você vai ver na comunidade? Eu vou ouvir uma palavra, eu vou me alimentar, eu vou escutar o meu pão diário. Isso é necessário. Mas, irmãos, Efésios 1, 10 e 11. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Efésios capítulo 10 e 11. Capítulo 1, versículo 10 e 11. Não tem capítulo 10 em Efésios. Capítulo 1 de Efésios. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Só um instante. Vocês estão percebendo que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E que no versículo 10 diz que ele reuniu em Jesus Cristo todas as coisas. Reuniu em Jesus Cristo. Só que Coríntios diz que nós não vemos todas as coisas submissas a Cristo. Mas isso deve começar pela igreja. Se eu sair perguntando desde o primeiro crente aqui do banco até o último, vocês vão confirmar: Cristo é a sua vida? Sim, né? Todos nós afirmamos. Porque Cristo está em mim, Cristo está em você, Cristo está em nós, Cristo está neles, está em todos que creram. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de colocar Cristo em todos, para ser tudo em todos. Mas não para por aí, irmãos. Veja, lê o versículo 12 novamente. A fim de sermos para... Só um instante. A fim de. Esse a fim de expressa o quê? Ou seja, finalidade. Um para quê? Uma finalidade. Deus nos colocou em Cristo, porque Ele faz tudo como Ele quer, com uma finalidade. Vocês estão entendendo? Deus nos reuniu em Jesus Cristo, nos regenerou, porque Ele faz como Ele quer, com uma finalidade. E qual a finalidade, irmã Lúcia? Está no versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Para louvor da sua glória. Ou seja, quando o mundo que não tem esperança, ou aqueles que não são regenerados e vivem uma regeneração psicológica, olharem para nós, e sobretudo naquele grande dia, e hoje também, eles possam ver em nós um motivo de honra e glória, de louvor
para Deus. O mundo, quando olhar para um regenerado que tem de fato esperado em Cristo, recebido de Cristo, Cristo, sua vida, Ele está em você, então Ele tem que influenciar, Ele tem que minar esse corpo, essa vida, esse espírito tem que saturar. Mas esse é o problema, irmãos. Nós resistimos o quanto podemos. E é crise e mais crise. Crise e mais crise. Porque nós resistimos. Porque nós queremos ficar só com o primeiro aspecto. Eu fui salvo. Eu fui comprado. Foi pago os meus pecados. O seu sangue me cobre. É a mesma coisa deles lá. Não tem diferença. Eu me valo somente do primeiro aspecto. Mas quando a gente trata do louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo. Veja o versículo 13, irmã, de Efésios 1. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém, fostes selados. Só que o Espírito Santo também não é só um selo, irmãos. O Espírito Santo nos selou. Como é que a gente entende isso? Como é esse ser selado? Uma passagem lá em Daniel explica isso. Quando Daniel, ele contrariou o rei amava Daniel, colocou Daniel dentro de uma gruta com os leões, colocou o seu anel e selou aquela caverna. Quando ele selou aquela caverna com o seu anel, é para que a realidade lá dentro de Daniel não se mudasse. A sua realidade era um homem dentro de uma jaula com leões. Não podia mudar aquela realidade. Ninguém poderia violar aquele selo. O selo do Espírito Santo é homens e mulheres regenerados. Estão encaminhados para a glória. Isso não muda. Porém, o Espírito Santo também é o Espírito de santificação, o Espírito de vida, o Espírito de glorificação, o Espírito que transmite a vida de Cristo ao nosso espírito. Então nós não podemos ficar só com o Espírito Santo como selo, mas também como Espírito que transmite a vida de Cristo para nós. O Espírito da realidade. O Espírito que traz, que comunica para nós essa vida, para que ganhemos a realidade de vida abundante. Então nós não podemos ficar, irmãos, com a mediocridade somente do perdão dos pecados. Mas, sobretudo, que nós desejemos, isso é paradoxal porque ninguém consegue explicar como é que você ganha, como é que você recebe a vida de Cristo. Eu sei que ela é sua, ela é minha. Mas quando se fala de santificação, há uma cooperação, irmãos. Porque se eu resistir, eu não vou ter. Se eu resistir a Deus, eu não terei outra coisa, senão somente a salvação dos pecados. A vida abundante fica a desejar. Outro dia eu estava conversando com um irmão, não dessa comunidade, um pregador em outra comunidade. E ele é daqueles que defendem veementemente que o homem foi liberto do pecado, que o homem não peca mais. Eu disse amém, a palavra diz isso, irmão, que fomos libertos do poder do pecado. Agora eu quero lhe perguntar, muitos irmãos que defendem essa doutrina bíblica, me aponte um que tenha vivido de forma profunda a vida abundante. Ah, mas eu sei que tem, irmão, mas eu quero ver um. Aqueles que são rígidos como você em falar da impecabilidade. Não me apontou um. Por quê, irmãos? Porque estão tão preocupados em defender uma doutrina, uma verdade bíblica, que pela sua soberba se esquecem que há um viver santo
para que nós desenvolvamos, experimentemos no nosso dia a dia. E quando eu me aferro somente a uma doutrina, somente a uma verdade bíblica, eu esqueço que a palavra de Deus começa em uma redenção. Ela é processual, vem para uma santificação. Depois ela vem para uma glorificação, que é o último estágio, é um processo. Eu não posso parar somente na expiação, só naquele primeiro ato do pagamento do preço. Isso é muito egoísmo. E na realidade é o que nós somos, egoístas. Porque só pensamos em nós. Pensamos até na nossa comunidade. Pensamos até na nossa família. Pensamos até nos nossos parentes. Mas nós não pensamos no bom propósito de Deus. Que Deus deseja que o seu filho tenha uma companheira idônea. O que é uma pessoa idônea? Idoneidade. Alguém competente para auxiliar, para ser a ajudadora, ajudá-lo por toda a eternidade. Então, irmãos, eu não quero, em nome de Jesus, eu não quero colocar fardo nos irmãos. Eu não pretendo, irmãos, que os irmãos saiam daqui dizendo que tem como obrigação a serem santos instantaneamente. Não, irmãos. Mas é que nós possamos, cada dia, desejar, irmãos, sair de nós, irmãos. Sair da mediocridade, de nós estamos bem, nós não nos aproximamos de Deus, nós não nos aproximamos dos irmãos. Aí quando vem uma crise, nós corremos para Deus, nós oramos intensamente, nós lemos a Bíblia, nós queremos ouvir tudo que possa nos ajudar, e a gente pede oração e a gente se envolve, mas passou aquela crise. A gente volta à nossa vida cristã normal, medíocre. Passamos anos e anos e anos e anos e Jesus volta, aí a gente fica velho. Aí a gente se torna murmurador, dizemos que ninguém nos ama, estamos só, abandonados. E a Bíblia diz que o justo, até na velhice, ele dá frutos. Eu estou falando isso, irmão, porque infelizmente essa é a realidade do que nós temos nos tornado, quando deveríamos ser maduros. A Bíblia diz que as mulheres idosas devem orientar as mais jovens. E infelizmente, irmãos, a gente não tem encontrado, infelizmente, irmãos. Obviamente existem suas exceções, mas nós não temos encontrado essas orientadoras para as mais jovens. Nós temos encontrado muitas vezes são mulheres velhas, frustradas, que vêm das suas frustrações, querendo frustrar as mais jovens. Mas quando ele diz que as mais velhas devem orientar as mais jovens, é na palavra, porque ela é conhecedora das Escrituras. E não só conhecedor da letra, mas tem experiência com o Senhor da letra. E ela pode auxiliar, o mais velho pode ajudar. Mas sabe por que nos tornamos assim no nosso futuro? Porque estamos desprezando o nosso presente. Os irmãos estão vendo, irmãos, nós somos essa geração de hoje, nós que estamos maduros, nós estamos saindo da juventude. Vocês prestem atenção no que está acontecendo hoje com a nossa juventude. Desculpa a expressão, eu vou dizer porque eu sou pai. Não presta para nada.
essa geração de hoje. Me desculpe vocês adolescentes, eu sei que há exceções, grandes exceções, mas nós estamos presente a uma geração que não serve para nada. Sou pessimista, porque eu tenho acompanhado pedagogos, eu voltei ao passado e fui conversar com o meu ex-professor na pessoa de outro professor, e o professor disse: a história que eu trago é essa. Na sua época, eram 10 alunos que sentavam no banco da frente e queriam aprender. Hoje é 1. O resto não quer nada. Temos aulão para Enem, para faculdade, ninguém quer nada. Uma geração que não sabe nada porque a única coisa que sabe é escrever errado no Facebook. Abreviações. Geração pervertida, corrupta, em que os pais tomam um choque porque não conhecem os filhos, porque a cabeça deles são formada por pessoas que não têm formação. Pedófilos que estão no outro lado da linha, aproveitadores, mentes vazias como eles, uma geração, irmãos, que não tem temor, são escarnecedores, não tem afeto, são frios. Esses dias uma criança surtou na escola da minha filha, bateu na diretora, quebrou computador, surtou, uma criança surtando. Onde foi que se viu isso? Uma geração pervertida. Irmãos, nós que temos crido, nós somos a esperança desse mundo. Se nós não nos apercebermos disso e não levarmos a sério a vida cristã, esse mundo está perdido, irmãos. As leis estão sendo criadas para um verdadeiro vandalismo. As novelas começaram apenas com uma pessoa de vida anormal, uma pessoa na novela era o ator, agora são vários casais, vários modelos que estão ali formando as mentes, lançando aquela enxurrada. O irmão Francisco dizendo que foi lançado um filme belíssimo, evangélico, antes de ser lançado, já foi censurado. Os internautas botaram não, então o Google não vai mostrar o filme. Porque todos eles, como ele, tinha uma veia para pregar contra essa mente secularizada, então a turma já foi lá e censuraram. Então aperte os cintos porque o negócio está só começando. Ou a gente leva a sério a vida cristã, ou a gente encara a vida cristã para ser vivida, ou nós seremos uma esperança frustrada para esse mundo. Porque essa geração que está vindo aí, está vindo excelente. Está vindo do balacobaco. Para piorar, está tudo junto e misturado, com mente secularizada, e Deus é como diz Tony Garrido, é apenas a esperança de ser feliz, nada mais do que isso. Se eu for feliz, então eu não quero Deus. Irmãos, em nome de Jesus, esse é um apelo de alguém que, de forma fragmentada, está vendo a nossa nação indo pelo ralo, perdido. Eu não sei o que vai ser, porque o professor vai ensinar na sala de aula, o aluno mata o professor, bate no professor. O cara tem uma briguinha no bar, brigou comigo, então pá, matou. Irmãos, pelo amor de Deus, se alguém insultar vocês, seja no trânsito ou a pé, não olhe com cara feia. Sorria e diga: Deus te abençoe, porque o negócio está sério. A única esperança é esse povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse povo que foi comprado e redimido. Vamos parar de besteira. Não vamos brigar pelo sexo dos anjos. Há uma causa mais nobre para a gente ver, que é o Evangelho. Anunciei esse Evangelho para os 4 cantos do mundo.
Porque a história do cristianismo é assim: avivamento, declive. Avivamento, declive. E eu estou achando que é muita pretensão, mas nós somos a raspa de um avivamento. Mesmo essa nossa mediocridade, eu entendo que nesses dias é um avivamento. Sabe por quê? Porque a vinda de Cristo está próxima. E não acontece sem que antes haja uma apostasia. E quando passar essa nossa geração, vai fazer assim, ó, bum! Um grande declívio, uma grande depressão. Vai ficar todo mundo como esse cristianismo barato que tem por aí. Você falou em língua, tá bom. Você profetizou, tá bom. Você falou de Jesus, tá bom. Em nome de Jesus, vamos acordar. Nós somos a esperança desse mundo. Tem coisas importantes para a gente ocupar nossa mente. Tem coisas mais nobres. Nos conscientizarmos que Deus levantou lá da Alci Barbosa. Qual é o número da tua casa, Joaquim? 760. Levantou foi você para fazer a diferença ali. Você, gordão, qual o número? Beni Carvalho. 615. 616. 1615. Levantou foi você para fazer a diferença ali. E continua assim. Ele nos chamou para isso. Vamos deixar as nossas mediocridades. Eu gosto de panelada. Eu não quero saber se você gosta de panelada. Eu quero saber de Cristo. Cristo, a tua suficiência é a minha também. Então vamos lá? Porque é maravilhoso, irmãos. Deus está salvando pessoas. Está acordando. E o inimigo, ele não quer que as pessoas acordem. Acordem. Eu já me vi fora do Aracati nesses dias. Aí o meu coração de pai disse: eu sempre fui assim. Eu jogava bola, era peladeiro. Eu queria jogar de goleiro atacante para ajudar o meu time. Se faltava um lateral, eu corria para lá. Por isso que eu nunca fui um bom jogador, porque eu queria jogar em todo canto. E geralmente quem faz tudo nunca faz a coisa bem feita. Tem que ser bom numa coisa. Aí eu sei que aqui eu posso ajudar os irmãos, ser com os irmãos, acordando vidinhas no Aracati. Trazendo vidinhas para a luz. Vamos nos empenhar nisso, irmãos. Eu sei que tem uns irmãos que vão, tem outros que ficam, no sentido de pregar o evangelho. Quem não vai, ora por quem vai, não é? Ontem nós fomos ali para Albuquerque. Eu achei que não ia ser com nada, porque foi 4 irmãos, mas foi uma beleza. Eu sei que talvez tenha irmãos orando em casa. Foi uma maravilha. Começou a chegar gente, começou a chegar vizinho, começou a chegar vizinha, e veio um, veio outro. Daqui a pouco a gente estava lá, um monte de gente ali no terreiro ouvindo o evangelho. Foi uma maravilha. O irmão Reginaldo estava inspirado ontem, louvando e anunciando a palavra. O irmão Jorge foi lá, levou uma palavra. A irmã Ila foi, o irmão Joaquim foi, e não faltou nada. É assim que é um corpo. O pé não vai, mas o olho vai. Mas o pé está dando apoio para o olho. Então, seja indo ou ficando, mas a gente está presente, apoiando, né? Ali, sabe, irmãos? Isso é olhando para o corpo como um todo. E se você vir alguma deficiência em mim, como eu sei que vocês vão ver muitas, porque eu sou também, estou nesse processo de... Orem por mim. Eu louvei o Senhor, fui lá no irmão Célio esses dias, lá na Ubaranas. O irmão Célio disse: irmão, cadê os irmãos que vinham conosco? Cadê o irmão Nildo? Cadê aquele outro irmão mais alto, que era o Léo? Cadê aquele outro irmão? Eu não sei quem é. Os irmãos estão lá, os irmãos estão lá. Ele disse: irmãos,
Eu oro todo dia por vocês. Aleluia. Porque eu sou grato. Porque eu estava em trevas. E os irmãos trouxeram a luz. Hoje eu não estou reunindo com os irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que o meu terreiro agora, a árvore está bem grande. Aquela o pé de manga. A minha árvore está bem grande. Pode vir aqui, pode vir trazendo palavra de vida. Pode vir, irmãos. Eu recebo os irmãos. Mas o que a minha alegria foi dizer: todo dia eu oro pelos irmãos. Oh, meu irmão, coisa maravilhosa. Você sai fazendo bem para as pessoas, semeando a paz. Você vai para outro canto, pensa que não, os irmãos estão lembrando de você, estão orando por você. Enquanto tem uns espraguejando, querem ver a morte, tem uns lá abençoando. E as pragas estão caindo em terra salgada, terra seca, não nasce, mas os que estão abençoando estão nascendo em terra fértil e está sendo uma maravilha, para a glória de Deus. Então, irmãos, Evangelho é isso. Tem a primeira parte, eu te salvei, eu te amei, perdoei o teu pecado, mas a segunda parte é Cristo sendo formado em nós, porque é o bom propósito de Deus. Só para a gente finalizar essa primeira parte, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, está selado. Isso não muda. Isso não muda. Você foi selado. O Senhor está dizendo que você foi até glorificado. Glorificado é receber o corpo de glória. É um corpo diferente. Você hoje está vivendo nesse corpinho aí de humilhação, mas o Senhor já considera que você já tem um corpo de glória. Então não muda, por isso que foi selado. Porém, irmãos, ainda que isso não mude, mas o oferecei-vos a Deus é um apelo do Evangelho. Você foi salvo? Foi. Ofereça a Deus. Consagre a Deus a tua vida. Entrega-te e rende a Ele. Abre mão. Eu sei que você tem esse projeto fantástico da sua faculdade, do seu doutorado. Você tem esse projeto de ter uma família bem equilibrada. Você tem o projeto de expandir, de crescer. Mas tudo aqui passa. Você não vai conseguir ter sucesso em aspecto de ser feliz e ter paz se o Senhor não ocupar o primeiro lugar na tua vida. Você não vai ter família equilibrada se Cristo não for o cabeça dessa família. Você não vai ser um excelente profissional se Cristo não for o Senhor, o dono da tua vida. Então a palavra diz: considera-o em todos os teus caminhos. E a palavra ainda diz: e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. E eu não sei como, irmãos. Eu abri mão dos meus projetos. Não sei como. Mas eu sei que se eu tiver coragem de abrir mão por amor a Cristo, Ele vai me dar muito mais do que os meus projetos pessoais. Porque a gente olha para Paulo e vê Paulo feliz. O cara na cadeia, dizendo que tudo que ele conseguiu com o judaísmo era cocô. É fé, né, irmãos? Então, é um apelo que o Senhor faz para nós, para mim primeiro. Porque eu não sou melhor do que vocês não, viu, irmãos? Eu não sou melhor do que vocês não. Eu sou neto de tia Nazaré. E ela vai ficar em paz até o dia de Cristo. Irmãos, graças ao Senhor, que Ele está operando em nós. Permitamos que Ele opere em nós.
para a sua glória. Pai querido, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pelo teu amor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos incluiu no corpo da sua carne, matando a natureza perversa. Nos ajuda, Pai, a viver em santidade para a tua glória. Nesse momento nós iremos partir o pão, ó Deus. Que o Senhor, por graça, nos faça que vivamos esse momento, ó Deus, experimentando realidade, a alegria de sermos participantes do teu corpo, do teu sangue, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão vir aqui